É uma dúvida geral se a gente deve comprar um imóvel, se a gente deve alugar um imóvel e investir o dinheiro, se a gente deve financiar em muitas vezes, em poucas vezes. Eu montei uma tabela para a gente fazer esse estudo, fazer esse comparativo. Eu vou compartilhar com vocês a tabela aqui, a gente vai juntos preencher essa tabela e comparar se vale a pena alugar um imóvel ou se vale a pena comprar ele via financiamento ou comprar ele à vista. Perfeito. Essa aqui é a tabela para a gente comparar a compra do imóvel ou o investimento do valor e a moradia por aluguel. Ao invés de estipular um valor do imóvel, aqui estipulamos R$ 800 mil, um valor de entrada para toda compra de imóvel dentro do financiamento convencional, que não seja Minha Casa Minha Vida, geralmente o mínimo de entrada que tem que se dar é algo perto de 20%. Então foi esse valor que a gente estipulou aqui. Isso tudo vai ser considerado na tabela, aqui na frente vocês vão ver. Então, 160 mil, que representa 20% de 800. Logo, vai ter um valor financiado de R$ 640 mil. A gente tem que estipular qual vai ser a TR. Aqui na tabela eu já coloquei algumas opções, para que vocês tenham um balizamento. 0,66% ao ano foi a TR média dos últimos 5 anos. Tá? Então, se vocês precisarem pegar um valor, não tem ideia de qual valor usar, usa 0,66, que é um valor realista, nem conservador, nem otimista. Estipular uma taxa de juros. Tá? Essa aqui é a taxa de juros do financiamento. Toda vez que faz um financiamento, tem uma taxa de juros que aparece lá, mas tem que pegar a CET, a 7, custo efetivo total. Porque ali vão estar incluídas todas as taxas pequenininhas que estão ali no meio do contrato, que tu não sabe, que não é bem explicado. Então, todo contrato de financiamento vai ter lá um custo efetivo total, a 7. É esse valor que tu coloca nesse campo, nessa coluna, tá? Nessa célula. Aqui a gente colocou 10,68. Hoje, 3 de março, 8 de março de 2024, foi a taxa que eu simulei no meu nome, com esses valores, foi a taxa ofertada na própria Caixa Econômica Federal, tá? Número de meses. Eu coloquei o prazo máximo, mas se quiser botar um prazo inferior, tanto faz. Como a nossa ideia é ver como seria lá no final, sem muitas mudanças, coloquei o prazo máximo, que são 420 meses. A gente está falando aí de 35 anos. O ITBI, é o imposto de transmissão de bens e imóveis, tá? Então aqui tu vai colocar qual é o imposto cobrado no teu estado. Varia de estado para estado, na média fica ali em torno de 3%. Esse valor tem que ser contabilizado porque na hora que tu vai fazer a compra do imóvel, esse valor tu vai ter que ter em conta para pagar esse imposto. Embaixo eu coloquei uma corretagem do imóvel, porque afinal tu está pagando alguém para fazer essa negociação. Tu está pagando alguém para fazer essa negociação, tu vai ter que remunerar essa pessoa. Então eu coloquei aqui 3%, porque na média é 6% que se cobra de comissão do corretor de imóveis. É justo de considerar ou avaliar para fins de cálculo que 3% é pago pelo comprador, 3% pelo vendedor. Ah, mas todas as vezes que eu vi uma negociação, quem pagou foi o vendedor. Ok, um dia vai ser tu o vendedor, daí não vai ser 3, vai ser 6. Então, para fins de estudo, mas o valor é cobrado separado, o valor está dentro do imóvel. Ok, não tem almoço grátis. Se a comissão dele está ali, o vendedor vai considerar isso na hora de vender, vai subir o preço do imóvel, ou vai baixar, ou vice-versa. Então, tu tens que considerar esse como um custo. Coloquei 3% para buscar o mais justo possível. Taxa do aluguel. Agora a gente para de falar da compra e vamos falar da outra pessoa, aquela que está optando por alugar. A pessoa tem que estipular um valor de aluguel. Para imóveis entre 400 mil, 350 mil, até quase o infinito, a taxa do aluguel fica em torno de 0,30, 0,35 até 0,45, 0,50% ao mês. Então a gente está falando que o imóvel de 1 milhão costuma ter um aluguel ali na casa dos 4.500, 4.000, varia um pouco da oferta, da demanda, da situação do imóvel, do custo do condomínio, né? Mas então ele vai gerar ali um imóvel de 1 milhão, vai ter um aluguel que vai gerar entre 3.500 e 5.000 reais. Imóveis mais baratos, de 100 mil, 150 mil, eles costumam ter um valor maior, tá? Então, isso aí também pode ser avaliado aqui no cálculo. É só estipular ali, um imóvel de 100 mil, então tu coloca lá no valor do imóvel 100 mil, e aqui, comparativo para ser justo, tu vai botar ali 0,8, talvez, o imóvel de 100 mil tem um aluguel de 800 reais, 700 reais, 600 reais. Então, tu vai ver qual é o valor da taxa de aluguel, mas saiba que isso faz uma grande diferença no longo prazo,
e tende a ficar entre 0,35 e 0,50. Vamos ali para o IPCA. A gente tem que estipular um IPCA porque o aluguel vai ser atualizado pelo IPCA e também o reajuste do imóvel também vai ser avaliado, vai ser reprecificado pelo IPCA. Então o IPCA vai influenciar tanto a compra do imóvel, né, no valor do imóvel na hora de tu vender depois de tantos anos, assim como o aluguel, que todo ano vai sofrer a variação pelo IPCA. Ah, Matheus, mas o meu aluguel é atualizado pelo IGPM, que é outro índice de inflação. Tudo bem, isso era bem frequente até a pandemia, quando o IGPM subiu horrores e as pessoas começaram a ajustar isso. Por quê? Porque o IGPM é muito mais volátil do que o IPCA. Tem anos que o IGPM sobe muito e o IPCA sobe menos. Tem anos que o IGPM dá, inclusive, negativo e o IPCA não tem essa redução tão significativa, não vai dar um número negativo tão gritante. Como a volatilidade do IPCA é menor, ele acaba sendo mais justo, vamos dizer assim, na hora do aluguel. Então, a maior parte dos contratos de aluguel, até tu pode conferir o teu, tem vindo atualmente com IPCA ao invés de IGPM, tá, pessoal? Depreciação do imóvel. Sim, a gente tem que considerar uma depreciação para o imóvel. O imóvel novo não tem o mesmo preço do imóvel antigo. Se tu fizeres todas as manutenções, obviamente a tua depreciação vai ser menor do que a depreciação de quem não fez nenhuma manutenção. Mas lembrem que isso é um custo. Então a gente coloca aqui em depreciação aquilo que vai ser gasto para manter o imóvel ou para deixar ele desvalorizar. Isso vai abater do IPCA informado, tá? No longuíssimo prazo, os imóveis tendem a se valorizar pela inflação. Vai ter gente que discorda disso, vai ter gente que vai reclamar e tudo mais. Ok, pessoal, na média, tá? Não é um bairro lá, na minha cidade. Se na tua cidade o preço do imóvel subiu mais do que o IPCA, teve outra cidade que o preço do imóvel subiu menos do que o IPCA. A gente está aqui trazendo da média, tá? E, na média, os imóveis se valorizam, depois de pronto, pelo IPCA. Isso tem que descontar daí uma depreciação. Tá? Se tu fizer todas as manutenções muito bem feitas, essa depreciação vai ser menor, mas vai estar gastando com essa manutenção. Experimenta, aqui a gente está fazendo uma tabela para 35 anos, para comparar o longuíssimo prazo. Perfeito? Tenta deixar o imóvel sem nenhuma manutenção por 35 anos e veja se o imóvel está valendo lá, depois de 35 anos, o mesmo valor de que estava no início. Não, não estava. Sem dúvida vai ter um desconto importante no valor dele. Então a gente considera IPCA menos um fator de depreciação para ser o reajuste do imóvel, tá? Depois, se alguém quiser discutir mais essa questão da valorização dos imóveis pelo IPCA, eu tenho uma outra tabela que eu avaliei desde 1980, a variação do preço dos imóveis pelo FIPZAP, tá? Então foram valores analisados pelo FIPZAP desde 1980 até 2020. Então aí foram 40 anos de dados analisados para dar como retorno essa ideia, para dar como retorno para trazer essa informação. Isso aí é discussão para outro vídeo, se for o caso. Então, aqui vai nos cuspir, vai nos dar um retorno do valor do custo, que é TBI mais corretagem. Para um imóvel de 800 mil, o valor do custo ficou em 48 mil reais. Se eu colocasse aqui 1 milhão, mais um zero, se eu colocasse aqui 1 milhão, o custo de TBI mais corretagem ficaria em 60 mil reais. Vou colocar aqui de volta os 800 mil para a gente se manter na, nesse cálculo, tá? Então, a pessoa que optou por comprar, ela teve que gastar com custos ITBI, corretagem, 48 mil, mais os 160 mil reais de entrada. Logo, ali a gente tem 208 mil, que foi o valor investido no primeiro momento para esse imóvel. Obviamente, se a pessoa gastou 208 mil para dar de entrada nesse imóvel, aquela pessoa que está alugando tem também esses 208 mil. E ela não vai dar essa entrada, pagar esse TBI e essa corretagem. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro e vai investir. A que taxa de retorno essa pessoa vai investir? Ah, Matheus, eu vou optar por algo mais conservador, título público federal. Ok. Na data de hoje, a gente busca e encontra títulos pré-fixados na casa de 11% ao ano. Então, eu coloquei aqui 11,05,
que foi a taxa medida, tá? Como a gente não tem um pré-fixado tão longo, eu peguei a taxa implícita, tá, de inflação junto com uma NTNB 2000, uma NTNB longa, tá, um IPCA mais bem longo, para a gente ter esse retorno de 11%. Isso aqui não é líquido, isso aqui é bruto. O nosso líquido, nesse caso de 11,05, vai ficar aqui em 9,39 líquido ao ano, tá? Isso aqui é em 2023 e 2024. Isso aqui sim é conservador, tá, gente? Ah, Matheus, eu quero algo menos conservador. Então a gente vai lá e bota 13%. Não, eu quero algo mais arrojado. Eu procurei bancos menores, vou fazer CDBs com maior risco, vou fazer um crédito privado. Eu tenho um rendimento de ações que eu acredito que eu possa ter mais. Ok, bota 15, bota 13, bota a taxa que tu acredita ser correta. Se tu não sabe o que colocar e tu é uma pessoa conservadora, bota ali 11,05, tá justo, tá? O IR aplicado, quando está falando de longo prazo, a gente pode trabalhar com 15% ao ano, que é a alíquota mínima para renda fixa, longo prazo. Se daqui a pouco tu fala, vou fazer investimento via Previdência, como é longo, a gente pode botar 10% ao invés de 15%. Vocês vão notando que eu vou fazendo as alterações e a tabela aqui do lado, o gráfico já vai mostrando o que vale mais a pena. Sempre que eu coloco as informações nessa tabela aqui, nessa aba, do lado, a gente tem a aba de evolução, que vai nos mostrar o fluxo, tá? Então, lembra lá que eu coloquei 800 mil reais com valor do imóvel? Perfeito. O imóvel está aqui no valor de 800 mil reais. Automaticamente, o patrimônio de quem está alugando, que é essa pessoa de verde aqui, são 208 mil reais. Perfeito. Então, quem aluga é o verde, quem está comprando é o azul. No verde, a pessoa tem 208 mil, vai colocar investido. No azul, a pessoa tem 800 mil, vai dar a entrada de 208, né, para o imóvel de 800 mil. A prestação dessa pessoa vai ficar. Lembra que a gente está falando do sistema SAC. No sistema SAC, a amortização é constante. O que isso significa? Significa que eu pago X de financiamento, tá? A parte que desconta do que eu devo para o banco nunca muda. Automaticamente vai diminuindo o que eu devo e a minha parcela vai caindo. Então, na SAC, no sistema de amortização constante, a parcela vai reduzindo até chegar na última parcela e ser quitado, tá? Então, isso está sendo representado aqui na tabela. O primeiro mês, financiamento de valor financiado foi 640 mil. Perfeito. A parcela de 600, o financiamento de 640 mil vai gerar uma prestação de 6.962,46. O saldo devedor que estava em 640 agora cai para 638. E o imóvel foi corrigido de 800 mil para 802.618. A gente considerou um IPCA de 5 e uma depreciação de 1%. Tá? Então aqui houve atualização do valor do imóvel. Perfeito. E o patrimônio acumulado, que se dá pelo valor do imóvel menos o saldo devedor. Que afinal, nesse momento aqui, a pessoa tem um patrimônio. Os 208 mil que foram gastos com entrada, com ITBI, com corretagem, parte disso realmente virou patrimônio dessa pessoa. E ela está representada aqui, 163.792. No mês seguinte, tu já vê que reduziu o valor da prestação. Caiu de 696.962 para 6.953. O mês vai acontecer, vai reduzir o saldo devedor, porque tem uma parte que é amortização constante, vai amortizar o saldo devedor. O valor do imóvel vai ser novamente corrigido pelo mesmo índice, dando 805 mil reais aproximadamente. E agora o patrimônio é de novo, 805 mil menos 637 mil, aproximadamente 167 mil. Isso vai acontecer até o final. E vai acontecendo, a prestação vai reduzindo, o saldo devedor vai reduzindo, o valor do imóvel vai subindo por aquele fator que a gente estipulou ali atrás, e o patrimônio da pessoa vai subindo. Sim, ela deu uma entrada, ela está pagando mensalmente um valor, então, obviamente, o patrimônio dela sim vai subindo. Perfeito. Agora vamos ver a outra pessoa. Enquanto isso está acontecendo com quem optou pela compra, do lado a gente tem alguém que optou por alugar. Tá? Se a pessoa que comprou tem R$ 6.962 para dar de entrada, para pagar de prestação,
É de se acreditar, é justo a gente considerar que essa pessoa que vai alugar, ela também tem esses mesmos R$ 6.900. Então, desses R$ 6.900, 3.200 vai servir para pagar o aluguel dela. A gente está falando aqui de 0,4% do valor do imóvel. Se quiser mudar isso, é só mudar ali nos dados da tabela. E a gente tem aqui um patrimônio acumulado de 208 mil quando começa. Pagou a prestação do aluguel, pagou o aluguel de 13.200, investiu a diferença entre a prestação e o aluguel, que são R$ 3.762. No total, ela termina com 213 mil. No primeiro mês, a diferença é muito grande? Sim, é muito grande, porque teve todos os custos que não foram pagos por quem está alugando o imóvel, né? Que é o ITBI e a corretagem, principalmente. Isso vai acontecendo. Então, todos os meses se paga o aluguel, se investe a diferença. Paga o aluguel, investe a diferença. E vai subindo o patrimônio acumulado. O valor economizado ele vai reduzindo porque a prestação vai reduzindo. Então, automaticamente, se o azul está pagando menos todos os meses, o verde está economizando menos todos os meses. Até que no final de 12 meses está na hora de reajustar o aluguel dessa pessoa. Então, de 13.200, o reajuste pela inflação, pelo IPCA, vai fazer o aluguel do verde ficar em 3.360. Perfeito. Agora, 3.360, a gente tem que descontar de novo a prestação e vai seguir economizando. Vai chegar algum momento que o valor economizado vai chegar a zero. O que isso significa? Significa que quem está pagando a prestação está pagando um valor mensal inferior ao aluguel. Como no sistema SAC a tua amortização vai reduzindo o valor da tua parcela e no aluguel o IPCA vai subindo o valor do teu custo mensal de moradia, né, do teu aluguel, vai chegar um momento em que eles vão se equiparar, vai chegar um momento em que o aluguel vai ficar realmente muito mais caro do que o financiamento. A pergunta é, durante esse processo, quem alugou conseguiu fazer uma renda passiva, conseguiu guardar dinheiro suficiente para que o retorno seja positivo no final? É o que a gente vai ver aqui na tabela no final. Ali por volta do 10º ano, mais ou menos, é quando vai acontecer essa equiparação entre a prestação e o aluguel, tá? E a partir de agora, a pessoa que mora de aluguel é obrigada a usar parte do rendimento do seu patrimônio acumulado, aqui a gente está falando de 1.200.000, para subsidiar esse custo do aluguel, que agora está muito mais alto do que a prestação que paga aquele vizinho que optou pela compra. Então, o que a gente faz? Agora o patrimônio dele não sobe mais como subia antes. Por quê? Porque ele tem que subsidiar o custo do aluguel. Perfeito. Reduz a velocidade na qual o verde aqui, a pessoa que optou por morar de aluguel, está acumulando patrimônio. Só que mesmo assim aqui a gente já percebe que ele está com uma diferença muito grande, 1.200.000 aproximadamente contra 800 mil. Ao final dos 420 meses, a gente tem a pessoa que optou pela compra pagando a sua última prestação do imóvel, que é 1.934,62. O saldo devedor vira zero, ela não deve mais nada naquele imóvel, ela quitou o imóvel dela. O valor do imóvel corrigido pela valorização que a gente colocou ali ficou em 3.156.000. Então, sim, ela tinha um imóvel de 800 mil, ela comprou um imóvel de 800 mil e hoje o imóvel vale 3.154. Agora a pergunta é, que optou pelo aluguel, chegou hoje com mais dinheiro do que a pessoa que optou pela compra? A resposta é que sim. Aqui a gente tem quem optou por aluguel ficando com um patrimônio de 5.780. A gente está falando de algo perto de 70% mais do que aquele que optou pela compra, tá, gente? Ah, mas essa pessoa que mora de aluguel vai ter um aluguel agora para pagar de R$ 16.810 por mês. Isso é muito alto, o outro não tem isso. Ok, mas ela tem 5.780.000 para bancar esse aluguel. Ah, mas esse dinheiro não vai acabar com essas taxas que a gente estipulou aqui? Não, não vai acabar. É só a gente olhar o mês anterior. Ela já tinha um aluguel de 16.810,71. Tu pode ver aqui no mês 419. Ela já tinha um aluguel de 16 mil.
ela já precisou usar rendimento do investimento para pagar, para subsidiar esse aluguel, e tu vê que ela tinha 5.752. Mesmo pagando aluguel, no mês seguinte ela tem mais do que no mês anterior. Isso significa o quê? Que ela consegue pagar o aluguel e ainda sobra dinheiro para essa bola de neve continuar rodando. Ah, Matheus, mas isso quer dizer então que sempre vale a pena alugar? Essa é a parte importante, pessoal. Essa é a parte mais importante. Não é sempre. É para isso que essa tabela está aqui. O que mais afeta uma das coisas que mais afetam essa tabela, uma das coisas que mais afeta o resultado final dessa tabela é a taxa do aluguel. Se tu tem um aluguel que é caro, 0,5, 0,6%, vou botar aqui, ó, 0,6%, tu já vai ver que comprar o imóvel, e a tabela já apresenta esse resultado aqui, é mais vantajoso do que alugar. Se tu tem um aluguel de 0,4, como a gente estava vendo antes, não, alugar é mais vantajoso. Aqui a gente vê que no mês 145 se equipara a prestação do aluguel, a prestação do apartamento e o valor do aluguel. O custo do imóvel ao final do financiamento foi de 1.957.000. O patrimônio acumulado, né? A pessoa que optou pela compra do imóvel chegou ao final do período com mais de 3 milhões, a pessoa que, como eu falei antes, que optou pelo aluguel com quase 6 milhões. O resultado, alugado. Se a gente falar de uma taxa de 0,42, opa, ainda vale a pena tu optar pelo aluguel. Estou mantendo tudo igual, eu só estou aumentando o valor do aluguel. Se a gente botar 0,44, ainda está valendo a pena alugar o imóvel. Se a gente botar 0,45, ainda está valendo. 0,46, ainda está valendo. 0,48, vamos dar um pulo. Opa, já valeu mais a pena comprar o imóvel. Então, tu vê como no longo prazo, um imóvel, um aluguel de 0,45 te faz ter tomado uma boa decisão. Um aluguel de 0,47, né? Vamos ver se é o 46 aqui, 0,46 ainda é bom. Então, 0,47% ao ano, com essas premissas, faz com que valha mais a pena tu alugar e comprar. Então, são detalhes pequenos que muitas vezes a pessoa, na hora de fechar um aluguel, não negocia R$ 100. E talvez os R$ 100 da negociação, os R$ 200 da negociação, é o que faça a diferença da tua taxa de aluguel estar em 0,43 ou 0,48. E lá na frente pode ser uma diferença gigantesca. Outro fator muito importante, eu vou voltar aqui para o 0,4%, que é o que eu mais vejo para imóveis na casa dos R$ 800.000. E eu vou mudar aqui da taxa de retorno de 11%, 11,05%, para 13% ao ano. A gente já vê que se a tua taxa de retorno é maior, automaticamente o teu aluguel pode ser um pouco mais caro, né? A gente vê que, até porque, vamos lembrar, é o retorno dos teus investimentos que está pagando o teu aluguel. Então, quanto melhor for os retornos, mais tu pode gastar de aluguel, ou se tu travar esse gasto de aluguel, mais tu consegue guardar. Se a gente vai para uma taxa de 13% ao ano líquido, estamos falando de 11% ao ano, aliás, 13% ao ano bruto, estamos falando de 11% ao ano líquido, a gente está falando de chegar lá no final com 11 milhões contra 3 milhões. Então a gente está falando aí de quase 4 vezes mais dinheiro do que aquela pessoa que optou pela compra do imóvel, tá? Óbvio, gente, a tabela aceita esses valores e tu pode colocar 20% ao ano. Ok, vai ficar uma loucura, vai virar Warren Buffett depois de 35 anos. Se tu botar 12, já cai um pouquinho a diferença. Tu tem que fazer um ajuste aqui naquilo que tu acredita que seja a tua realidade, aquilo que seja a tua vivência, tá? 13% ao ano nos dias de hoje não é um absurdo, pessoal. O mais difícil é, depois, quando houver os reinvestimentos, conseguir novamente boas taxas assim. Mas também, por outro lado, se tu não vai conseguir taxas tão boas no vencimento desses títulos, daqui 4 anos, 5 anos, 6 anos, automaticamente é porque a Selic está mais baixa e automaticamente é porque o financiamento também está mais baixo. Então, assim como tu não vai estar conseguindo 3% ao ano, teu financiamento também não vai estar em 10,68. Ah, Matheus, mas eu fiz o financiamento e agora eu estou casado com ele. Não, tu pode fazer portabilidade de financiamento. Pode tentar tirar o teu financiamento de uma instituição financeira e levar para outra. Isso vai fazer com que tu consiga reduzir a tua taxa. Então, as taxas andam juntos, tá?
Não é surpreendente que isso se mantenha por muitos e muitos anos, porque o Brasil é um país de taxa de juros alta. Se o Brasil continuar sendo um país de taxa de juros alta, isso aqui se mantém verdadeiro e mais próximo do dia a dia e da realidade das pessoas. Então, pessoal, quem quiser essa tabela, entre em contato comigo, me chama de alguma forma, deixa um comentário, me adiciona no Instagram, pede essa tabela, que eu ajudo a fazer a montagem, a conversar sobre o que colocar na TR, o que colocar no IPCA, onde eu consigo a taxa de retorno desse jeito, o que vale a pena, qual que é o meu perfil e tudo mais. A gente pode montar essa tabela juntos, tá bom, pessoal?